Olá, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu gostaria de estudar a Bíblia com você sobre um assunto muito importante. Vamos orar neste momento? Querido Deus, pedimos a tua bênção sobre o estudo da palavra. Abençoe cada pessoa que estará ouvindo e assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, gostaria de tratar de um assunto tão importante. Eu gostaria que se você pudesse estar com sua Bíblia aí em mãos, será muito bom. Talvez você esteja com ela no celular, talvez que você esteja com ela como eu estou aqui mesmo, né? Minha Bíblia, tá bom? Vamos lá então? Vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias capítulo 6, verso 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Que verso interessante, não é verdade? Aqui nós estamos vendo Deus oferecendo o melhor, o caminho que pode trazer descanso para a nossa vida. Eu queria que você guardasse essa palavra, descanso. Outra palavra que eu gostaria que você guardasse desse verso é caminho, ok? A palavra de Deus nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Significa que nós só podemos alcançar o descanso do pecado por meio de Jesus. Ou seja, quando nós guardamos a lei de Deus, nós estamos descansando do pecado, ou seja, vivendo uma vida realmente agradável a Deus. E é interessante que nesse verso Deus faz um convite para voltarmos às veredas antigas, ou seja, estudar a Bíblia, entender o que a Bíblia fala sobre a vida. Eu gostaria de falar para você que Deus, nesse verso, Ele chama você, a mim, a irmos a Jesus. Por meio do estudo da Bíblia, nós encontramos Cristo, o nosso Salvador. E Jesus é o bom caminho. É interessante que em Jesus nós podemos achar descanso. Exatamente. E olha que interessante. Olha o que diz o verso que vamos compartilhar agora com você, exatamente o verso 19. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Ainda no capítulo 6 de Jeremias, agora o verso 19. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Deus está dizendo que esse povo, muitas pessoas, estão rejeitando a palavra dele e a lei dele. Você parou para pensar, para imaginar aí algumas coisas dentro desses versos que lemos? Primeiro, nós vimos no verso 16 que Deus, o Pai, nos chama para realmente irmos às veredas antigas, porque lá encontraremos um bom caminho e vamos achar descanso para a nossa alma nesse bom caminho. E nós sabemos que quando estudamos a Bíblia, nós encontramos as verdades, nós encontramos Jesus, exatamente. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único que pode nos dar o descanso do pecado e nos levar, sim, à obediência. Olha que interessante, já o verso 19 nos mostra claramente que, infelizmente, os frutos dos nossos pensamentos, muitos pensamentos que temos não são bons. E Deus muitas vezes permite nós sofrermos as consequências das nossas escolhas erradas. Ou seja, quando nós escolhemos o erro, o pecado, sofremos também as consequências. Mas aqui está por que muitos estão errando na vida. Primeiro, aqui diz a palavra de Deus, no final do verso 19, não querem ouvir a palavra de Deus, rejeitam a palavra. Outra coisa, aqui diz que rejeitam também a lei de Deus, sim, os 10 mandamentos. Quando rejeitamos a palavra de Deus, quando rejeitamos a lei de Deus, sofremos consequências terríveis, porque é uma escolha errada, não é verdade? Rejeitar a palavra de Deus e a lei de Deus é o mesmo que rejeitar a Deus. Eu queria dizer para você que quando nós quebramos os mandamentos de Deus, nós pecamos contra Ele. Muito bem, olha só, eu gostaria que você pudesse refletir comigo no verso de Tiago, capítulo 2, verso 10. Nós vamos ver em Tiago, capítulo 2, verso 10, que quando nós quebramos um mandamento da lei de Deus,
Na realidade, nós estamos quebrando todos os mandamentos da lei de Deus, porque quando nós rejeitamos um mandamento, é o mesmo que estar rejeitando todos os mandamentos de Deus. Vamos ver? Tiago, capítulo 2, verso 10. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tornou-se culpado de todos. Exatamente. Quebrar um só ponto, ou seja, um mandamento, é o mesmo que quebrar toda a lei, é tropeçar em toda a lei. Eu gostaria de chamar a atenção de você, porque talvez você esteja pensando assim, nossa, eu gostaria mesmo de guardar os 10 mandamentos. E graças a Deus por esse bom pensamento que você está tendo. Mas você pode se perguntar também, será que eu estou guardando todos os mandamentos de Deus? A Bíblia nos diz que são 10 mandamentos. Sim, a lei de Deus, tem 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 17. Ou seja, exatamente 10 mandamentos estão ali naqueles versos. Muito bem. E agora, como é que você deve fazer? O que você deve fazer a partir de hoje, então? Para que você não venha sofrer realmente nessa vida, de forma quebrando a lei de Deus. Para que você evite esses sofrimentos que você pode evitar. Como? Quando você vai para Cristo, Jesus te leva para a obediência aos mandamentos dele. Exatamente, aos 10 mandamentos. Então, para que você não venha quebrar nenhum mandamento, você precisa então conhecer esses mandamentos. Mas eu queria que o próprio Jesus apresentasse para você os mandamentos. Primeiro, vamos ver o que Jesus fala sobre os mandamentos, ok? Vamos lá no livro de João, capítulo 14, verso 15, ok? João, capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Exatamente. O próprio Jesus está dizendo que a prova que devemos dar que amamos a Ele é guardar os seus mandamentos. Eu creio que você tem o desejo de amar a Jesus. Eu creio que você tem procurado amar a Jesus. Mas você viu, você entendeu, você percebeu o que o verso está dizendo para nós? Exatamente. Para realmente amarmos a Deus, é necessário guardar os seus mandamentos. Jesus diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É uma prova de amor que devemos dar ao nosso Deus. Olha só, que interessante. Agora eu queria chegar em um ponto que talvez você esteja até se perguntando, nossa, como assim? Como eu poderei guardar os mandamentos de Deus? Será que eu estou falhando em algum mandamento? Eu queria tocar em pelo menos um dos mandamentos agora. Eu queria falar sobre o sábado. Sim, exatamente, o 4º mandamento da lei de Deus, sábado. Isso, o 7º dia da semana. Esse dia que Deus deixou para nós, para servir de um sinal entre nós e Ele. Uma aliança, uma marca de Deus, o sábado. Eu gostaria que você lesse comigo um verso que está no livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Que verso poderoso, não é verdade? Aqui diz sobre a guarda do sábado. E é interessante que Deus está chamando a humanidade, todas as pessoas do mundo, Deus está chamando para guardar o sábado. E aí Deus diz porque devemos guardar o sábado. É interessante que ele fala, santificai os meus sábados. Aqui não é só professar guardar o sábado, mas santificar ele. Ou seja, o sábado deve ser guardado de maneira como Jesus guardou, como os apóstolos guardaram, como a Virgem Maria guardou, como Paulo guardou. Ou seja, como Jesus guardou. Será que Jesus guardou o sábado? Com certeza. Jesus sempre deu o exemplo. E é interessante que Lucas capítulo 4, verso 16 nos diz sobre Jesus guardando o sábado. Vamos ver? E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Exatamente, esse verso está falando sobre Jesus. Como um bom judeu, dedicado, fiel, Jesus, o nosso Criador, o nosso Deus, quando esteve aqui na Terra como um ser humano, revestido da humanidade, Jesus nos deixou o exemplo na guarda dos mandamentos. E aí então Jesus guardou o sábado.
Jesus, você lembra que ele falou lá no livro de João, capítulo 14, verso 15? Aquele que ama Jesus deve guardar os seus mandamentos, porque o próprio Jesus guardou para nos dar o exemplo. É mesmo semelhante ao batismo. Jesus se batizou para nos dar o exemplo, porque Jesus não tinha pecado, mas mesmo assim ele se batizou para nos dar o exemplo. Semelhantemente, é a guarda do sábado. Jesus ele veio guardar o sábado para mostrar que também devemos guardar esse dia tão importante. Segue o exemplo de Jesus, com certeza você acertará na vida. Outra coisa importante, eu gostaria de ler com você no livro de João, no capítulo 15, verso 10, o que Jesus fala sobre a guarda do sábado e a guarda dos 10 mandamentos. Vamos ver? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. E permaneço no seu amor. Você entendeu? O próprio Jesus está dizendo que guardou os mandamentos. E ele fala que também devemos guardar os mandamentos dele. Talvez seja esse ponto que você esteja ainda precisando se organizar. Ou seja, talvez você esteja procurando fazer a vontade de Deus, você é uma pessoa que procura amar a Deus, mas falta algo ainda em sua vida. Talvez falta exatamente a guarda do sábado. Eu creio que eu esteja falando com pessoas muito sinceras. Eu creio que você que está me ouvindo é uma pessoa sincera. E Deus está aqui para poder te ajudar, para que você possa revelar o seu amor por Ele através da guarda dos mandamentos. E aí talvez você ainda não esteja guardando o sábado. Exatamente. Eu quero convidar você a começar a guardar o sábado, porque é o próprio Jesus que está falando isso. Os 10 mandamentos. Lembra que Tiago, capítulo 2, verso 10, nos diz que quando quebramos um mandamento, quebramos todos os mandamentos, os 10 mandamentos? Então, talvez você esteja falhando no sábado, na guarda do sábado. Talvez você não tomou essa decisão. Mas eu quero convidar você a começar a guardar esse dia. Mas olha só, vamos ver o que ainda Jesus diz para nós sobre esse dia, o sábado. Lá no livro de João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Que verso profundo, não é verdade? Jesus ele vai clareando para que tudo possa ficar bem esclarecido. Que coisa tremenda! Como é bom estudar a Bíblia. Por favor, continue estudando a Bíblia aqui nesse canal, porque Deus quer abençoar você. E é interessante que Jesus nos chama a guardar os mandamentos, e inclusive o sábado. Talvez você esteja com dúvida agora. Talvez você esteja em uma igreja, em uma religião, que não guarda o sábado. Talvez as pessoas aí estão guardando o domingo. Mas se você percebeu que a Bíblia chama, Deus pede, o próprio Jesus pede para a gente guardar o sábado e não o domingo? Exatamente. Aqui a ordem de Deus, a prova de amor é na guarda do sábado e não no domingo. Talvez você esteja se perguntando por que as pessoas ficam falando sobre guardar o domingo. Olha, isso não foi plano de Deus, nunca foi e nunca será. Jesus sempre pediu para guardar o sábado e não o domingo, tá bom? Guardar o sábado, segue o exemplo de Jesus. Jesus não mudou do sábado para o domingo. Não está escrito isso na Bíblia em lugar nenhum. Você pode procurar na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você não vai encontrar nenhum mandamento pedindo para guardar o domingo ou uma mudança do sábado para o domingo. Na Bíblia não existe isso. Isso foi coisa do homem para poder enganar as pessoas, ok? Vamos continuar estudando. Nós vamos ver agora na Palavra de Deus, Isaías 58, no verso 13 e o verso 14. Olha o que Deus diz sobre a importância de guardar o sábado. Vamos ver? Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então
te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Vocês entenderam o que está acontecendo nesses dois versículos aqui, de Isaías 58, verso 13 e 14? Exatamente, é um chamado de Deus para todos nós para guardar o sábado. Não buscar os nossos próprios interesses no sábado. Ou seja, o sábado é um dia separado para Deus. Sim, para Deus. Nós devemos dedicar a nossa vida sempre para Deus. E o sábado é um dia especial, separado para podermos parar com todas as atividades seculares. Tudo que envolve o nosso próprio interesse, o nosso ganho pessoal. Agora é hora de parar, é hora de estar com a família, é hora de ir para a igreja, é hora de estudar a Bíblia, é hora de ajudar os pobres, é hora de ajudar as pessoas doentes, é hora de fazer aquilo que, por algum motivo, você não fez durante a semana. Então o sábado é um dia de você parar e começar a fazer. Entendeu? Então Jesus fez muitos milagres no sábado. O sábado é um dia de cura, é um dia de restauração, é um dia de salvação. O sábado é um dia para buscarmos pessoas para o reino de Deus. E aí continuarmos durante a semana. Mas é um dia sagrado o sábado, é um dia separado, é um dia de descanso. Muito importante, na verdade. Eu queria ler com você o último texto desse estudo, que está no livro de Romanos, capítulo 7, verso 12. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Que coisa tremenda! A lei de Deus, os 10 mandamentos, é santo, justo e bom. Os mandamentos, a lei de Deus. Se é algo santo, justo e bom, você não gostaria de começar a guardar essa lei? Esses mandamentos? Essa lei tão importante? Comece então a guardar o sábado. Talvez seja o ponto que você esteja falhando nesse momento, da sua vida. Se você começar a guardar os 10 mandamentos, eu sei que Deus vai te ajudar e vai te abençoar. Porque você também revelará que você ama Jesus de verdade. Você viu, em João capítulo 14, verso 15, que a prova de amor que devemos dar a Jesus é guardar os seus mandamentos. Exatamente, porque o pecado nos afasta de Cristo e Cristo não quer que a gente se afaste dele. Por isso ele fala, guarde meus mandamentos, porque Deus não quer que a gente se afaste dele. Eu queria fazer um convite para você, fazer um apelo para que você comece a partir de hoje a guardar o sábado. Sim, guardar o sábado dos 10 mandamentos. Se você quiser mais conhecimento, mais informações sobre o sábado, eu convido você a continuar estudando a Bíblia aqui neste canal, de forma que nós vamos continuar explicando para você como guardar o sábado, como santificar o sábado. Outra coisa importante que eu gostaria muito de estudar com você é sobre essa mudança que o homem fez na lei de Deus, trocando o sábado pelo domingo. Nós sabemos que isso foi algo que Deus nunca autorizou, mas você vai descobrir quem foi que fez isso, ok? Isso é um pecado contra Deus. Mexer na lei de Deus é um pecado. Eu gostaria que você estudasse, continuasse estudando a Bíblia aqui e que Deus possa iluminar a sua vida. E eu gostaria que você, neste momento, junto comigo, pudéssemos orar e pedir a Deus forças para guardar os 10 mandamentos. Você aceita hoje começar a guardar o sábado? Amém. Louvado seja Deus pela sua decisão. Eu creio que você decidiu começar a partir de hoje a guardar o sábado. E eu quero orar por você agora. Vamos fazer uma oração? Vamos orar nesse momento. Querido Pai que estás nos céus, quero pedir a Tua bênção sobre todas as pessoas que tomaram a decisão de começar a guardar o sábado dos 10 mandamentos. Porque cada um de nós queremos demonstrar e revelar para o mundo e para o universo que nós amamos a Jesus. E Jesus deixou bem claro que se amamos a Ele, então devemos guardar os seus mandamentos. Em nome de Cristo, abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus abençoe você. Vamos nos encontrar no próximo estudo e que Deus possa iluminar a sua vida.